não é uma letra somente. Ok, chinelo, xícara. O som é o mesmo, mas aqui representado com duas letras, aqui representado com uma letra. Então, fonema não tem a ver com a escrita. É aquela velha coisa do ba, be, bi, bobu, quando chega no C, não tem no português. Não tem o ca, que aqui, não tem. Que aqui não tem. Ceci não tem. Ceci é na casa do S. Que aqui é na casa do quê? Não existe isso. Então, professora, como é que eu chego e falo? E como é que eu falo a palavra César? Você fala com S. Porque a gente não tem essa letra no português. Ela não existe para o português. Então, essas unidades mínimas que eu estou falando é de entendimento, que a gente precisa dela um pouquinho, tá? Para fazer essas tarefinhas que a gente vai falar. O resto da escrita vocês têm aí, que vocês podem ler depois. Nem sempre há uma correspondência entre letra e som, como a gente está vendo aqui, ó. Nem sempre há uma correspondência. A letra, o som é o mesmo, mas a letra é diferente. Aqui é chinelo, aqui é xícara. Eu estou ouvindo, se eu fosse um estrangeiro ouvindo isso, eu escrevia todos os dois com X. Se fosse eu aprendendo a língua do outro, e alguém dissesse chinelo, é quando eu estava aprendendo espanhol, a pessoa dizia conserreria. E eu dizia, como é que se escreve essa palavra? Conserreria. E aí, eu me atrevia, né? Eu sempre fui muito atrevida, né? Eu lá aprendendo espanhol, eu escrevia conserreria. Sabe como é que se escreve? Um J. Esse som aqui é de um J. Conserreria. Eles dizem isso muito comum. Eu trabalhava com a embaixada da Espanha e tinha que falar conserreria em Espanha o tempo todo e eu não sabia como é que escrevia. E eu andava nos cadernos, conserreria com José. Por quê? Porque era o som que eu estava ouvindo e é o som que faz sentido no meu português. Era o som da minha língua. E eu dominava. Então eu estava fazendo a troca. Muitas vezes a gente faz, quando a gente coloca o aluno para escrever, diga a diferença, escreve aí palavras com X, com S, né? O S é outro problema sério, o X, o C, né? O X com som de SC, né? Exame, exame, e aí os alunos ficam com X é outro problema, né? As 10 classezinhas do X é outro problema, sério. Os alunos começam a ter problemas aqui para escrever, porque essa não é de domínio de conhecimento, é domínio de prática. Não tem como ensinar você. Essas todas aqui se escreve com S, essas todas aqui, e todo mundo decoraria. Não, você tem que decorar o dicionário inteiro. Não dava. Não dá para ninguém. Então não tem regra, é prática, é uso. Você fica usando, e aí você aprende. Se não usar, não tem como aprender. Tá certo? Então essas regrinhas aqui das unidades é prática. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica para ensinar isso, dizer assim, agora vocês desbloqueiam de vez. Agora, olha, eu sou a professora mágica. Depois dessa aula, vocês nunca mais vão escrever errado X e CH. Nunca mais. Quando disser X, você vai saber que essa palavra é com X. Quando disser CH, você vai saber que se vocês não escreverem, vocês nunca vão saber. Porque essas unidades dependem da prática. Certo? Então, quando vocês estão falando, vocês vão depender de escutar vocês mesmos. Um conselho que eu dou é escutem o programa de vocês. Se gravem falando. Porque às vezes a gente, quando se escuta falando, eu disse isso. Não, eu não disse uma coisa dessa. Eu não faria esse sotaque horroroso. Já ouviram a sua própria voz? Toda vez que eu gravo secretária eletrônica, o que é isso que eu fiz? Onde foi que eu tenho esse tom de voz? Porque eu tenho só um tom grave, né? Eu falo alto, eu falo. E aí eu me vejo falando, parece uma gata. Eu já peguei a cara de todo mundo aqui. Deixa eu botar. Peguei a cara de todo mundo. Ele quer aprender, vai colocar. Eu tirei foto e filmei. Onde é que eu paro para não perder a filmagem? Para não perder a filmagem. Eu vou mandar o mesmo, dá para o